E aí, pessoal, quem fala com vocês do Lúcio do Cenário para mais um vídeo. Vamos continuar mais uma vez aqui falando sobre Tenebrix para aumentar ainda mais a nosso catálogo da nossa playlist que tá aí na descrição, falando sobre Tenebres, teorias, coisas novas que vão surgindo. E esse episódio 9 de Hexatomb nos revelou bastante coisa, nos abrindo alas para conversar até sobre coisas do passado que aconteceram em outras temporadas. Então, com spoilers, vamos falar aqui da grande revelação envolvendo Tenebres, que é que realmente nós temos novos elementos dentro do Ordem Paranormal, que são elementos. A gente, por enquanto, não conhece ele nem como subelemento e nem como qualquer outra coisa, tá? Elas são as misturas impossíveis, os elementos de ordem que possivelmente são 6. Então, ao vermos aqui o signo de Tenebres aparecendo finalmente nesse episódio, a verdadeira coroa de espinhos, a gente, além de ter visto o seu design, o tio de espinhos para tudo que é lado, brilhando ali com aqueles, entre aspas, sigilos ali ao redor dela, os jogadores chegaram a interagir, tendo uma sensação, uma intenção de tocar nele. E quando fizeram isso, eles tiveram que escolher uma resolução, né? E essa resolução seria escolher o seu nome de verdade, né? Que define o seu personagem, e eles sofriam de uma dupla identidade com relação a isso. Então, quando eles tocam ao sino, eles sentem ali as intenções e isso desbloqueia novos poderes. Então, a gente tem aqui a descrição dos sinos e depois a gente parte para a questão dos elementos da união do impossível, né? Então, no caso, a gente tem as intenções, né? E aí a gente ganhou cada um dos poderes, né? O João, Jasper, a Remy, o Remy, no caso, a Maria e a Lena. Eu tenho que começar a decorar esses nomes. Cada um dos jogadores entenderam, então, quem eles são. Agora, quer dizer, escolheram que eles são, principalmente no caso do João, né? Que era o Henry, que tinha ali Henry como seu nome ali dado após entrar no orfanato e tudo mais, o nome que ele ganhou e o nome que ele nasceu, né? Que foi Lúcio, mas ele escolheu ter um nome próprio, um nome novo, que no caso foi João. Então, cada personagem ganhou novos poderes e eles possuem gatilhos para poder funcionar, como sofrer tantos ataques, sofrer tanto de dano, ver pessoas entrando e morrendo, pessoas morrerem. Então, cada um dos personagens tem uma forma de ativar. E a partir disso, surgiu a dúvida. Então, a gente pode constatar que os elementos das outras temporadas, né, das outras spin-offs, também são realmente elementos, as outras misturas, no caso. Então nós tivemos sangue e morte sendo ali o amigo imaginário e a tinta, né, gerando essas duas coisas. Conhecimento e energia gerando o estrangeiro e os sinais ou transmissões. Tem gente que também chama de transmissão. Cai aí para cada um chamar da forma que achar que mais convém. E, finalmente, sangue e conhecimento gerando as intenções. Então, possivelmente, podemos dizer que a gente já teve outros dois elementos dentro de Ordem Paranormal. E agora, se cada mescla de sinos resultar em um novo elemento, o que tudo indica que sim, então teremos 6 ao total. 6 novas possibilidades. Então ainda temos as possibilidades ali que são sangue com energia, a gente ainda não tem o conhecimento do que isso pode gerar. Morte com conhecimento e morte com energia. Essas são as últimas combinações que não sabemos o que podem gerar, mas as pessoas começaram já a teorizar sobre. O primeiro que eu vi aqui, ele mandou a pergunta, foi o Tracou, que ele perguntou para geral o que vocês acham? E várias pessoas começaram a ter as suas hipóteses, né? Eu vou trazer as minhas aqui, que no caso, eu pensei na seguinte questão. Euforia, um impulso, um surto, sendo sangue e energia. Então eu pensei a mesma constatação dessa temporada. Se sangue com conhecimento vai gerar uma intenção, ou seja, um pensamento seu que quer se tornar realidade, um impulso é levar ao extremo um sentimento, né? Então, quando você tem um sentimento, que seria sangue, você pode ter essa chamada brusca pela energia que busca o caos para você fazer essa ação. Então é aquele clássico se perder nos pensamentos, agir sem pensar. Na verdade, a gente também pode considerar mais dessa forma, né? No caso, se perder nas emoções e agir sem pensar. Então, partir para ação. Então, eu pensei nessa questão com euforia, impulso, um surto aplicado ao personagem. Então, foi mais ou menos as ideias que eu fui gerando a partir disso. E é sempre bom parar para ver também as criaturas
criaturas que têm esses elementos. Então, por exemplo, nós temos a mulher afogada sendo sangue, energia e medo, que faz sentido demais. É um personagem que morreu afogado, um personagem que passou por traumas, que se bateu e coisas do tipo e acabou gerando esta criatura. Nós temos o ciborgue, que é uma criatura de energia, sangue e medo, ou seja, agora energia como principal, o outro era sangue. A mescla dele nesse caso é um pouco mais física, né? Por causa que ele é energia por ter essas bobinas e coisas elétricas no corpo, e ele é sangue por ser tratado um corpo morto, né? Um corpo morto não, né? Um corpo torturado. Então a gente entende que isso que mesclou esse personagem, lembrando que ele já apareceu dentro do Ordem Paranormal, lá na spin-off, né? Na especial, no caso, chamado Quarentena, a gente tem um quadrinho que aparece o Cyborg, ou seja, demonstrando que ele existe. A gente não viu ele em específico, mas ele estava lá no quadro, numa tela, né? Então a gente sabe que ele pode existir, e isso pode ter sido um foreshadowing do Cellbit para esse personagem aparecer mais pra frente, ali, estando envolvido talvez com sino ou algo do tipo. Então a gente até pode entender que o que eu penso como um elemento talvez não combine tanto, porque aqui é um elemento mais físico, se tivesse algo a ver com o Cyborg. Lembrando que a gente tem a tinta. A tinta não é uma intenção, um desejo, um sentimento. Não, ela é uma coisa física, palpável. Ela é uma mistura de coisas mortas com sangue e, ao mesmo tempo, a intenção, os sentimentos, no caso, a intenção não, os sentimentos de quem está utilizando aquela tinta para criar os quadros, por exemplo. Enquanto na temporada de Sdoll, a gente tem as transmissões sendo algo como uma energia, né? Então, ela é uma energia que passa levando conhecimento. E nós também temos o Infectida, que também utiliza de energia e sangue, ele já tendo aparecido também na temporada Quarentena de Ordem Paranormal, o especial em inglês. Fora ele, nós temos também no suplemento Sobreviver no Horror, o personagem derretido, né? Então ele é essa massa deforme que mistura sangue e energia. E temos o Profundo também, né? Então o Profundo aqui, que mistura energia, sangue também nesse personagem, e ele é mais pelas suas habilidades de camuflagem, coisas elétricas que ele tem ali, né? Então ele tem esse poder e ele é uma criatura de sangue. Então a gente pode entender mais ou menos essa mesclagem, né? Então aqui sendo algo mais físico, bem parecido com a do Cyborg. Mas não nego, essas criaturas todas que eu falei, não me dão muito uma ideia de pra onde ir. No máximo eu olho o Cyborg e eu falo, cara, o Cellbit vai usar o Cyborg, deve utilizar uma coisa de tortura com coisas elétricas. Mas aí eu não saberia dizer qual poderia ser o nome desse elemento nesse caso. Então, por enquanto, eu tô surtando, eu tô chutando um surto, uma euforia, um impulso. E aí eu falei sobre lembranças e memórias. Vi algumas pessoas falando aqui, memória já não é tinta? Dá pra trazer que memória é tinta? Talvez, porque quando a galera via, ela via uma coisa do passado, mas é o que aquela... Mas ela é mais sobre sensações que foram passadas através de um quadro do que sobre memórias em si, na minha visão. Mas eu entendo quem achar que teoricamente a tinta já representava a memória. Mas pra mim eu acho que faz mais sentido isso, né? Porque o conhecimento e a recordação do fim, o memento mori, a sensação, o memento mori é sobre você anotar quantos dias em média um ser humano sobrevive, todo dia você, toda semana você marcar pra você lembrar que a morte um dia vai chegar. Então tudo é sobre o seu tempo na Terra é finito, então você tem que viver a experiência, você tem que lembrar e recordar de algo que uma hora vai terminar. Então eu coloquei sobre uma ideia de lembranças, então alguém que está morrendo e recorda do passado e também da memória. Então eu juntei essas duas ideias, essas duas concepções. Nós temos algumas criaturas com essa questão, né, com esse elemento associado a ela. Mas antes de entrar nisso, eu quero trazer aqui para baixo que o Shisui também deu as suas sugestões, e em especial, ele não deu sugestões para a primeira aqui, né, que seria o Impulso, Euforia, ele deu para as outras. E o Shisui é alguém que tá dentro da comunidade, ela tá ajudando bastante as pessoas, conversando com a gente sobre teorias, fez projetos interessantíssimos, e a sugestão foi o seguinte: poderia ser uma busca pela imortalidade, né? Porque a gente tem múmias, Egito, sendo essa meio que a junção, né? O que a gente tem no Egito? Muito conhecimento aplicado e corpos nas múmias, que são pessoas mortas, cheias de faixas, cheias de ouro ao redor, e a gente sabe que conhecimento também é ouro, também essas coisas envolvidas. Então, eu acho muito interessante a teoria que ele jogou. E agora vamos olhar as criaturas. Temos logo de início o Carniçal Preto de Morte, que já faz muita gente pensar sobre a possibilidade, então, de que a gente tenha
o segredo na floresta sendo envolvido a conhecimento em morte e que a gente possa voltar para essa área, porque a gente já sabe que, para quem não conhece Segredo na Floresta, onde a gente foi introduzido à cidade do Santo Berço, a gente sabe que não acabou as coisas lá, porque lá em Calamidade o Dante fala sobre isso, que a gente vai ter que voltar para aquele local. Então, a gente pode ter uma explicação de que o local é de morte e conhecimento, tá? E se isso acontecer, seria sensacional. E aí eu jogo mais na minha visão. É memória, porque a gente vai recordar os acontecimentos do passado naquela região. A gente vai recordar o que todo mundo viveu. A gente vai recordar o tempo passado e conversar sobre esses aspectos, por causa que vai ser literalmente, se a gente retornar para Santo Berço, é a continuação de uma história que a gente viu lá no começo, a história que fez o Ordem Paranormal ser um sucesso, a segunda temporada, tá bom? Então, a gente tem o Carniçal Preto de Morte e também o próprio Deus da Morte. Então, outro personagem que apareceu ali na mesma situação, Segredo na Floresta, então trazendo mais essa possibilidade. Aproveitando, a múmia que a gente tem dentro do Ordem Paranormal, ela não possui conhecimento, ela é só de morte. Então, só para falar para vocês, porque eu falei sobre a teoria da Shizu, então eu achei interessante também mostrar aqui, mas ele é só morte, ele não tem conhecimento, mas ele pode ter um conhecimento aplicado futuramente. Nenhuma temporada também que de spin-off tem todos os personagens e todos os monstros sendo associados unicamente à mescla dos dois elementos. Eles podem ser de um ou de outro também. Fora eles, nós temos o Memento Mori, que é morte e conhecimento, que faz muito sentido. Ele é literalmente uma figura associada à memória e é uma figura associada ao tempo acabando, né? A escorrendo o tempo na areia, aqui no negocinho que ele usa, que eu esqueci o nome, mas é aqueles temporizadores de areia e tudo mais. E toda essa questão envolvendo do que eu falei também sempre foi o meu pensamento a partir do momento que eu vi o Memento Mori. Então, eu acho que pode ser uma temporada sobre memória, sobre recordações, tá? E sobre um tempo finito, né? Não uma coisa que tá acabando, né? Ele, você pode associar à imortalidade, talvez, que foi a ideia da Tsuzui. Mas eu acho que memória e tempo terminando, as coisas acabando, a sensação do finito vale mais a pena do que pensar na sensação do infinito. E fora ele, nós também temos aqui a Medusa. Pronto, a Medusa, que é um personagem de conhecimento e morte. Mas a Medusa eu acho que não dá pra associar muito essa questão, fora por ser um personagem mitológico, então teve toda uma história contada ao entorno dele, e isso faz com que ele seja de conhecimento. E morte é mais pela fisionomia, pelo físico da criatura, que é uma criatura visivelmente mais de morte, nesse aspecto de ser um corpo morto enorme, criado e construído a partir das recordações das pessoas e tudo mais sobre esse mito. Então, por isso que a criatura é desse jeito. Eu acho que as principais associações que a gente pode fazer é o que a gente viu em Santo Berço. Então, eu acho que memória é um chute bem interessante. Então, a gente chega aqui na morte com energia. Isso é uma mistura impossível, tá? O que define a mistura impossível? São elementos que não se gostam, tá? Então a gente tem conhecimento de que o sangue não gosta do conhecimento. Ele vence o conhecimento, na verdade, né? Então, na verdade, o conhecimento que não gosta do sangue. Mas o que importa é, o sangue consegue derrotar o conhecimento, digamos assim. O conhecimento consegue derrotar a energia. E a energia consegue derrotar a morte. E a morte consegue derrotar o sangue, tá? Só pra explicar pra você. Então, a gente vai ter ali, nessa fusão, diferente das outras que a gente conversou, que foi conhecimento e morte, e sangue e energia, que não tem nada um contra o outro, eles não se odeiam, nenhum vence o outro, numa definição de afinidade de poder. Não necessariamente que qualquer personagem de tal elemento vence de outro, mas sim que ele tem uma facilidade maior, porque eles são elementos opressores. A gente tem a questão de que morte e energia, eles não se bicam direito. São dois elementos muito diferentes, né? Por causa que um visa a entropia, né? O caos, a destruição, enquanto o outro visa um pouco mais a ordem. Os fatores de pessoas envelhecem, morrem e a linha do tempo é para frente, enquanto o caos da energia tenta romper isso. Então são dois elementos bem opressores nessa situação. Então, meu chute para essa questão seria paradoxo ou uma anomalia. E aqui eu queria falar anomalia temporal, tá? Então eu coloquei ali morte e energia como esses dois. O Shizui praticamente ele vai na ideia bem parecida comigo, porque a viagem no tempo caótica, com tempos e linhas temporais diferentes e coisas do tipo, tá? Então, Dark, séries como Dark, por exemplo. Então,
o que eu achei interessante, né? Até uma pessoa falou, eu não acho que ele utilizaria paradoxo por causa que é o nome de uma criatura. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão de paradoxo temporal em específico. Aí eu vi agora que falaram aqui, ó, luto ou saudade seria interessante para morte/conhecimento. Interessante também. A gente pode trazer essa ideia de memória como mais uma questão de luto, saudade. Seria interessante. Sentimento de saudade ou sentimento de luto, né? Elemento de luto ou elemento de saudade, no caso, seria interessante também, porque também faz sentido com a temporada de Segredo da Floresta. E quais criaturas têm um elemento de morte e conhecimento, tá? Principalmente aqui a gente tem criaturas que eu acho que não tem uma motivação tão grande para ter essa questão numa associação mais de conversar sobre o elemento e sim mais uma questão física. Que tem o escutado. Escutado é isso porque ele tem a ver com música, então ele é energia e é um corpo morto. Então por isso que o escutado é morte e energia. Então ele, eu não vou nem dar muita bola. Nós temos o Suki, e o Suki é por causa que ele é meio caótico, né? Ele só quer sugar tudo e destruir as coisas. Então por isso que eu acho que ele é de energia. Não sei se tem outra questão que possa explicar o porquê que o Suki é de energia. E ele é de morte porque ele é essa criatura aí, refuguenta, morta, tudo mais. Então a gente tem essas duas criaturas praticamente. E seguindo ao contrário, nós temos uma criatura de energia com morte, que é o Telopsia, né? Por causa que ele é uma TV antiga, morte, mas ele é energia, porque ele é uma televisão e tudo mais. Praticamente isso que tem a ver com a criatura. Acho mais uma questão visual. Obviamente que a história dele também fala sobre isso. A gente também tem todo um sentimentalismo por trás. Mas ele não acho que dá muita dica sobre isso. E, só para comentar, a gente tem uma criatura chamada Anomalia dentro do Ordem Paranormal, que pode romper o tecido do espaço e fazer várias coisas interessantes. E você pode ficar preso num andar de um prédio, várias coisas legais que podem ser utilizadas a partir desta criatura. Mas eu diria que, ignorando as criaturas, a melhor concepção e ideia que a gente tem sobre o que poderia ser essa junção é pensar nessas características, que um é tempo, um é associado, que é a morte, à passagem, enquanto o outro é associado ao contrário, a quebrar as linhas temporais. Então a gente pode ter uma temporada que envolva presente, passado e futuro, a gente voltando nos tempos, andando em múltiplas linhas, prendendo-se em um paradoxo infinito de vai e volta, enquanto a morte tenta formar esse paradoxo, a energia tenta deixar ela caótica. Então até uma temporada meio que no estilo daqueles roguelikes, né? Aquele jogo que você morre e respawna e volta e tem que tentar fazer isso de novo. E já que o Selbit sempre gosta de fazer coisas diferentes, como agora ele fez um Battle Royale dentro do Ordem Paranormal, talvez ele pudesse fazer isso também, né? Um roguelike, os personagens morrem, ressuscitam, voltam e tentam passar e superar esse paradoxo. Então seria interessante ele poder fazer isso, uma temporada onde ninguém morre, teoricamente falando. Obviamente que vai ter forma de morrer, mas dessa forma específica em si, as pessoas não morrem até que eles rompam o paradoxo. Então eu acho que é uma possibilidade para este elemento. Então esses são os meus chutes e eu quero agora só parar para falar com vocês, porque eu cheguei a falar sobre isso aqui, ó. Será que finalmente teremos o que eu tanto pedi? Pra quem não sabe, eu não gosto de Osni, é uma das temporadas que eu menos curto do Ordem Paranormal, por ser um potencial desperdiçado em muitos sentidos. E uma das coisas que eu mais pedia na época era poderes de tinta, tanto pra criatura em si, que não tem poderes de tinta associada pra ela, quanto pros jogadores. Ainda chegaram a me falar que eles meio que têm poderes de tinta, a gente tem personagens tendo esses poderes e tal, mas não tem, o Vanderlei não tem nenhum poder de tinta em específico, ele se queima lá ao tocar num quadro e tudo mais, e ele sente ali as sensações e acaba sendo queimado e tudo mais, mas ele ganha uma redução de dano, né? E a gente tem o Milo, que ele fica viciado em tinta, mas ele não tem poderes de tinta em si, e ele tem, obviamente, os rituais dele, que ele usava a tinta no ritual, mas são rituais normais ali do livro, por mais que eles tenham, ali, acho que desenhos diferentes, né? Eu acho que esses rituais aqui no livro não possuem esse desenho. Eu acho que ele que teve essa definição, essa ideia de criar esses novos desenhos para rituais. Eu acho que ele não é assim consumir manuncial. Não tenho certeza absoluta, nem o rito de cicatrização, mas eu gostei da mudança que ele fez. Mas poderes de tinta ninguém teve. E, cara, esse daqui mandou muito bem. Foi quando me perguntou, será que a gente vai ter o Arthur tendo poderes de tinta e o dano de poderes de sinais ou transmissões? Acabei de ver que a visão corrige assim, não, melhor chamar de transmissões, também acho que faz sentido. Eu gosto muito dessa ideia, porque o Arthur se conectou, entre aspas, no final de Osni ao Sino, né? Então, cara, seria muito legal a gente descobrir que agora o Arthur tá com poderes especiais associados à tinta, e o Dante, que encontrou o sino da transmissão,
ter ganhado poderes novos associados à transmissão. Isso seria surpreendente, muito legal e uma baita de uma adição para os próximos personagens que seguirem para se conectar com outros signos. Então é isso, eu queria falar sobre todas essas coisas e a gente acabou falando bastante, tanto sobre criaturas associadas a cada um dos elementos que ainda não conhecemos, sobre as minhas teorias do que pode ser esses elementos, como também outras coisas como esses poderes e tudo mais. Então, tô gostando bastante do que a gente está fazendo aqui e eu acho que Tenebris ainda vai surpreender muito. Mas agora ficamos com um quadro de membros, então muito obrigado a todos que são membros aqui do canal, seja no nível aprendiz, mestre ou grão-mestre, isso ajuda demais a continuar com os trabalhos, nós juntamos dinheirinho, pagar um editor de vez em quando, fazer umas coisinhas mais elaboradas, a gente tá melhorando bastante a qualidade dos vídeos, principalmente da nossa nova câmera que a gente tem aqui em cima, a gente tem agora um microfone mais de qualidade e vamos melhorar cada vez mais, principalmente com a ajuda de vocês. Então, aqui foi o Luciano e fui.